Oi pessoal, bem-vindos ao curso de Picate. Esta é a sessão 10, onde vamos falar sobre o tema Programação por Restrições. Esta sessão será dividida em duas aulas. Nós vamos apresentar o que é a programação por restrições, sintetizar como ela funciona e, através de 3 exemplos, nós vamos ilustrar técnicas utilizadas na programação por restrições e, paralelamente, estaremos estudando este tema via estes exemplos. Obviamente, a área de PR é uma área muito ampla. Ela tinha se inicializado dentro da área de inteligência artificial, ela foi crescendo e foi se estendendo. E hoje ela é uma área autônoma e muito ativa na área de pesquisa. A área de PR, ou Programação por Restrições, também é conhecido como Constraint Programming, ou simplesmente chamam de CP. É uma teoria e uma técnica de programação que contorna a complexidade de problemas que crescem exponencialmente. Ou seja, novamente, o nosso foco são os problemas NPs completos. Como eu havia dito, ela cresceu de tal maneira que se tornou área muito forte fora da IA e fora da área de pesquisa operacional. Em alguns países ela é uma área de pesquisa bem agitada, por assim dizer. É o caso da Austrália, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Muito bem. Há um algoritmo, há um miolo internamente de como a PR ela funciona. Eu procurei escrevê-la em 4 passos, este algoritmo, que na verdade envolve muitas outras coisas, mas em função do tempo não podemos nos detalhar. Mas as partes mais importantes nesses 4 passos aqui, eu vou comentar cada um deles. Inicialmente há um conjunto de equações, né? Esse conjunto de equações vão receber um tratamento algébrico, perfeito? Então vão ter variáveis e domínios e a ideia é que recebam primeiro tratamento algébrico. Após esse tratamento algébrico, existe uma fase de propagar as restrições, ou seja, restrições vão ser relações entre as variáveis. Feita essa propagação dessas restrições sobre essas variáveis, nós aplicamos um algoritmo de busca. Em geral, um DFS com backtracking, como nós estudamos em sessões anteriores em outras técnicas. Cada vez que uma variável é instanciada, o processo segue para as demais variáveis e nós vamos buscar uma redução do espaço de busca. Ou seja, se esse espaço de busca estiver encolhendo, ótimo, estamos muito bem. Caso ele não encolha, o algoritmo tem que instanciar um valor para cada uma das variáveis e esse valor retorna ao programa principal. Então, quando esses domínios permanecerem estáticos e as variáveis terem instâncias com valores consistentes, não violarem em nenhum momento as relações algébricas de um primeiro momento, você tem valores e as primeiras saídas dessa técnica de programação. Então, a ideia é esse núcleo aí, obviamente, que tem muitos outros detalhes que não é em alguns minutos que nós vamos conseguir detalhar e explicar todos esses pontos. Muito bem. A grande virtude desta área da PR, é o que nós vamos chamar de modelos, devido à sua clareza e legibilidade das soluções. Então,
os códigos são muito legíveis, são muito declarativos. Então esta área da PR, ela tem uma interseção natural com linguagens declarativas, com linguagens como Prolog, com linguagens como Haskell, Picate e muitas outras linguagens que também são declarativas. Perfeito? Muito bem. Alguns problemas são candidatos muito naturais à área da PR. Os problemas, de um modo geral, onde o domínio são inteiros e a natureza é combinatorial, pronto, esses são candidatos naturais ao uso da PR. Então, quando temos problema que precisamos conhecer todas as respostas, não apenas a melhor resposta, também são problemas candidatos a PR. Quando necessitamos de respostas precisas e não apenas aproximadas, claro que nós sempre vamos ter um custo aqui a ser pago, principalmente se nós estivermos trabalhando com números reais, com domínio dos reais. Bom, há um ciclo para vocês entenderem o que eu falei até o presente momento. A ideia é assim, o usuário, né, você aqui, você tem um problema, seja lá ele qual for. A ideia é que esse problema você tenha que identificar alguns elementos, tipo variáveis, domínios, restrições, se ele muda no tempo, se ele não muda no tempo, enfim. Aí você passa por uma etapa chamada modelagem do problema. Feita essa modelagem do problema, você está pronto para implementar este modelo, seja ele qual for a linguagem que você utilizar. Uma linguagem tipo Picate, uma linguagem tipo Minizinc, muito utilizado na área de programação por restrições. Então aqui a gente chama assim, modelo, um Mzão, de um P, que é o problema pequeno. Agora o problema ficou pequenininho. Então a gente chama esse conceito agora, não mais de problema, e sim de um modelo para esse problema. E a gente injeta isso num algoritmo da PR, que foi aqueles 4 passos fundamentais que eu havia descrito anteriormente. Muito bem, a ideia é que esse modelo ele tem sempre associado um conjunto de domínios iniciais. Tá? Tem muitos valores inicialmente que esse modelo pode assumir. Passa num primeiro momento, numa primeira fase do algoritmo da PR, a ideia é que você tem um modelo M' equivalente a M e, consequentemente, um D' menor do que D. Ou seja, eu estou encolhendo o domínio. Eu faço esse ciclo aqui repetidamente. Passo M' de novo em PR e obtenho de novo aqui um modelo. De alguma forma ele sofreu alguma mudança. Se você fizer uma operação algébrica aqui diferente nessa terceira fase aqui, você tem um modelo embora equivalente e o domínio possivelmente encolhido. Na medida que as restrições vão avançando, você vai tornando o teu modelo consistente e você vai diminuindo, encolhendo esse domínio, até chegar num quadradinho aqui que a gente chama assim, olha, todas as variáveis têm uma resposta e deu tudo certo, ou deu uma única resposta, ou não deu nenhuma resposta. Também poderia ser um quadradinho vazio e dizer, no, eu não tenho resposta para você. Ok? Então esse aqui é um fluxo de cálculo, por assim dizer, da PR, né? Que a ideia é que há uma iteratividade ao passar no núcleo da PR. O objetivo da PR também é fazer este encolhimento de domínio em áreas do problema. Vamos supor aqui, você tem um problema que tenha 3 variáveis, x, y, z, né? E a ideia é que as soluções que você interessa o resultado, ou o resultado que as relações determinam, são sub-áreas em particular. Então, por exemplo, assim, pode ser que tenha uma área aqui em x e y, aqui em amarelo, ora em z e x aqui em azul. Perfeito? Então, a ideia é que o algoritmo não vá começar a caminhar
aqui de uma extremidade desse cubo e vai andando aqui de uma forma bruta, né? Mas a ideia é que ele comece nessas regiões diretamente, esse passe a ser o novo domínio dele, o novo espaço de busca, e mesmo assim ele vai utilizar heurísticas interessantes para avançar nessas diversas direções aqui. Ou seja, a gente chama de regiões factíveis ou promissoras de soluções. Esse algoritmo, quando a gente passa ele pelo processo da PR, a gente diz assim, houve uma redução de espaço de estados. Então houve uma biseção, por assim dizer. Então o problema que agora passou, vamos explorar este pedaço por um subproblema e este outro pedaço aqui para um outro subproblema. E passa-se o algoritmo da PR trabalhar sobre esse espaço de busca verdadeiro que nos interessa e esse espaço verdadeiro aqui que nos interessa. Então essa redução iterativa é um ponto crucial da definição do que é a programação por restrições. A PR ela tem os seguintes elementos: conjunto de variáveis, x1 até xn, domínios, cada variável pode ter um domínio em particular. Então a variável x1 tem um domínio de x1, a variável de x2 tem um domínio e assim sucessivamente. E finalmente ela tem um conjunto de restrições enárias. O que são essas restrições enárias? Eu posso dizer que x1 se relaciona com todas essas variáveis aqui. Agora eu posso dizer que xn só se relaciona com x1, ou xn se relaciona com x1 e x3. E aí vai, e esta é a questão da modelagem do problema que nós temos que trabalhar. Obviamente que alguém pode dizer, só restrições não vai declarar o meu problema. Perfeito. Você vai dispor, né, de facilidades com uma linguagem como o Picat, de todo um código, toda uma codificação de outros paradigmas de programação, por exemplo. Então aqui nós vamos fazer um pequeno exemplo, né? Então nós temos aqui duas variáveis. Então o domínio dessas duas variáveis, x1 e x2, é 3 e o 4. E nós vamos dizer que a relação entre elas é x1 é diferente de x2. Logo, se o x1 assumir o valor 3, x2 não vai poder ser o 3. Então x2 vai poder ser apenas o número 4. Então nós temos uma primeira resposta, x1 igual a 3 e x2 igual a 4. Num segundo momento, eu vou o quê? Vou fazer uma nova tentativa sobre um novo valor para x1. x1 vai passar a ser 4 e x2 não pode ser 4, porque está violando uma restrição aqui. Então vai buscar um novo elemento no domínio e vai ser o valor 3 para o domínio x2. Então existe o 3 e o 4 como uma resposta, depois o 4 e o 3 como uma outra resposta. Esse exemplo, para ser codificado em Picat, bastaria aproximadamente 2 linhas aqui. Eu vou ter uma lista de variáveis, x1 e x2, dizendo, agora temos aqui um operador de 4 pontinhos, dizendo assim, domínio de. Então, x1 e x2 vão receber o domínio de 3 até 4, então é 2.4, e vou dizer que x1 é diferente de x2. Opa, apareceu um novo elemento aqui, que é o cerquilha. Então, para distinguir desigualdade, comparações, equivalências, etc., tudo que nós vimos lá nas primeiras aulas do Picat, agora não valem mais aquelas relações binárias. Agora são relações que vão ficar ali, elas ficam engatilhadas, por assim dizer, até passar pelo algoritmo de processamento de busca. Então, x1, eu estou advertindo que, olha, x1 e x2 vão, nesse algoritmo que eu for avançando, estou dizendo assim, eles terão que ser diferentes. Muito bem, para tornar essa cerquilha disponível no nosso código, nós vamos ter que importar um módulo chamado CP. Então, import CP
ponto aqui no final, está faltando um ponto, mas vai aparecer nos códigos, você tem a facilidade de utilizar essa cerquilha. Muito bem. Antes da gente detalhar um dos primeiros dos 3 exemplos, nós vamos apresentar 2 clássicos NPs que são bem estudados dentro da PR e têm uma importância da PR por várias razões. Bom, o primeiro exemplo se chama coloração de mapas. São problemas NPs completos, ou seja, são problemas difíceis, né? E vamos começar com o primeiro deles. Aqui nós vamos imaginar que seja um mapa de um país e esses números aqui dentro, 1, 2, 3 e 4, são países. Eles já estão pintados porque aqui nós temos já uma solução possível. Então nós temos assim, ó, o país 1 é vizinho do país 2, é vizinho do 3, é do 5 e é do 4. O 3 já não é vizinho do 5. Então o nosso mapa é esse mapa quadrado aqui para simplificar tudo. Ok? Muito bem. A primeira questão desse problema basicamente identificar o que é variável e o que é domínio. Então, já que nós temos 5 países e nós queremos distribuir cores a esses países, pintar esses países, de tal forma que nenhum país adjacente, ou seja, países vizinhos, não podem ter a mesma cor. Então, se eu pintar o 1 de vermelho, o 2 não vai poder ser vermelho. Ok? Então, a primeira parte é nós identificarmos o que são variáveis. Ora, variáveis nesse caso são os países. Então eu vou chamar aqui de país de x1 até x5. Perfeito? Então, o que está por trás disso aí? Na verdade, esse é um problema que você resolve utilizando grafos. Perfeito? Então, é uma maneira de nós utilizarmos aqui, de novo, a busca sobre um grafo. Então, vamos ver o que nós estamos fazendo aqui. Ó. X1 é o país, é esse país aqui, X1. Depois, quem são as variáveis? Ora, as variáveis, quem são os domínios? Os domínios são os valores que cada uma dessas variáveis podem assumir. Então, no caso, o x1 pode assumir a cor 1, 2, 3 e 4. Por que tem 4? Porque há um teorema da área de computação que diz que com 4 cores você pinta qualquer mapa, né? Com 3 não, mas com 4 sim. Então, a ideia é fazer uma rotulação, né, de cada um desses países aqui com um desses valores. O 1 vai representar, aqui nós poderíamos dizer assim, o 1 vai ser o vermelho, o 2 vai ser o verde, o 3 o azul, o 4 o amarelo. Perfeito? Então, tanto faz botar cores ou números. Fica mais fácil números devido ao processamento e cálculo. As restrições são as arestas que vão relacionar quem é vizinho com quem. Então, por exemplo, eu tenho aqui, se eu fosse desenhar esse mapa, x1 é um nó, x2 é outro nó, e eles têm uma aresta entre eles. x2 com x3 tem aresta, x3 não tem com x5, mas tem com x4 e tem com x1 também. x4 só tem com x1, x4 também se relaciona praticamente com todos. Muito bem. Feito isso, eu escolho uma das estratégias da programação por restrições agora é escolher uma variável da qual eu vou tentar atribuir um valor dessas cores aqui. Por exemplo, começo com a variável x1. Então vejam que essa primeira linha aqui, ó, é a variável x1 aqui dessa minha árvore. E x1 pode receber vermelho, verde, azul e amarelo. Uma dessas 4 cores ela pode receber. Então vamos receber que a primeira cor
que está aqui na lista aqui é 1, é o 1 que é o vermelho. Não confundam a variável x1 com a cor 1, que é a vermelha. Então, nesse caso aqui, a variável x1, perfeito? Ele vai receber aqui a cor vermelha. Então, eu assinalo e faço uma marcação. Vermelho, tu recebeste. Aí, eu avanço para uma próxima variável, para uma próxima restrição. Então, eu escolho, vamos supor, o país. A próxima variável seria a primeira restrição que eu tenho aqui, que x1 não pode ser igual a x4. Então agora, nesta linha aqui, ó, está x4, nessa está x3, nessa está x2, nessa está x5. Esta ordem de como é montada essa árvore aqui interessa e muito no formato desta árvore aqui. Perfeito? Então, esta árvore ela é montada em razão de muitos outros detalhes internos da PR. No caso aqui, se nós estivéssemos escrevendo esse programa aqui, eu estaria dizendo assim, x1, tu és diferente de x4. Então, x4 seria um próximo candidato natural, eu escolher o próximo nó da minha árvore. Então, por exemplo, x4, você pode ser vermelho? Não, tu não pode ser vermelho porque x4 se relaciona com o vizinho x1 como sendo uma verdade. Então, aqui há um conflito de cor e eu não posso atribuir a ele. Pego a próxima cor. Ora, 1 não pode, pego a cor 2. A cor 2 é o verde. Então, verde, tu não tens conflito com o teu anterior? Não, não tenho. Deixo de reserva o azul e o amarelo aqui. Assim como todos esses aqui ó, ficaram não avaliados até então. Avanço, faço o que nós vamos chamar de uma propagação. Propago já essas duas variáveis aqui, x1, x4, e pego a próxima variável, x3. Vamos supor que x3 tinha uma relação que x4 era vizinho dela. Então, nesse caso, ele vai, por exemplo, fazer uma primeira tentativa aqui. Ó. x3, tu pode receber vermelho? Não. Eu não vou poder receber vermelho porque o vermelho já foi atribuído a x1 e x1 tinha uma vizinhança direta com x3. Então, havia um conflito nesse momento. Novamente, você pode ser verde, receber a verde? Não, vai ter um conflito que é exatamente a cor anterior de x3 e x4 são vizinhos imediatos. Então, sobrou o próximo livre, que é o azul. Enfim, dessa maneira que esse algoritmo aqui vai andando e obviamente que vocês já vão perceber que esses algoritmos admitem muitos resultados e uma quantidade significativa muitas vezes de resultados, né? Mas se você respeitar a cada avanço de cada nó, passar todas as restrições do problema, você vai chegar, digamos assim, a todas as soluções. Novamente, isso tem que ser um trabalho para o computador e não para o ser humano. Mas essa é a ideia de propagar as escolhas sobre as restrições de cada uma das variáveis que forem sendo escolhidas no processo. Por exemplo, a variável 5 foi a última a ser escolhida e x5 só tinha restrição com x4, x1. Talvez a variável mais livre que se tem aqui desse algoritmo, né? Por que a mais livre? Porque aqui tem menos restrições, ela só é vizinha de x4 e x1. Perfeito? Então sobrou um azul para ela e recebeu aqui o azul de x3 e x5. Muito bem, o próximo exemplo é um clássico de colocar N rainhas em um determinado tabuleiro. Eu selecionei aqui apenas uma ideia de solução e como é essa ideia do algoritmo, por assim dizer. Tá? Aqui nós teríamos uma ideia de uma tentativa de força bruta para chegar numa distribuição num tabuleiro 4x4 de 4 rainhas. A ideia
Quem não conhece o xadrez, então a ideia é que a rainha ela ataca na vertical, na horizontal e nas diagonais. Diagonal para um lado, diagonal para o outro lado. Ou seja, a rainha é a peça bastante, digamos assim, que mais realiza ataques dentro de um tabuleiro de xadrez. E então, a primeira tentativa, a ideia de avançar é você distribuir. Olha, eu vou botar a rainha na minha primeira célula. Essa é uma ideia. Uma força bruta. Olha, depois vai ser na primeira célula e vou tentar avaliar todas as possibilidades que vão ocorrer aqui. Depois eu poderia avaliar na próxima coluna aqui em cima, ou próxima linha aqui. Né? Eu vou pegar esta aqui, porque essa aqui é promissora, que vai dar um resultado positivo. Eu vou por uma força exaustiva, por exemplo, não posso colocar uma nova rainha ali, porque essa daqui fica atacando ela. Não posso colocar na diagonal e nem aqui na mesma coluna, não daria. Então eu avanço para uma célula seguinte aqui, uma linha seguinte, ó, e teríamos aqui uma possibilidade. A partir desse momento aqui, eu vou tentar colocar uma nova rainha. Ao colocar uma nova rainha nas casas disponíveis na vizinhança, eu não consigo mais colocar rainhas a partir dessa situação aqui. Todas elas ou vão ser ameaçadas ou eu não vou conseguir colocar 4 rainhas. Por exemplo, aqui, em cada uma dessas 4 situações, a 4ª rainha não vai poder ser inserida. Já numa outra situação aqui, ó, também teria uma outra situação e eu detectaria o problema dos ataques entre as 4 rainhas aqui quando eu fosse colocar a 4ª rainha e ficaria inviável de colocar a 4ª, ó, nesse momento. Já saindo por aqui, né, algumas tentativas infrutíferas até numa força bruta eu chegar aqui, ó, numa solução como essa daqui, que é a que está assinalado fraquinho. Então essa é uma primeira tentativa. Muito bem, o que a programação por restrições dá uma melhorada em todas as possibilidades dessa força bruta aqui, ou cega, né, dessa busca cega, em relação à PR. A ideia basicamente é assim: ao colocar uma rainha na primeira casa, que é a esquerda, que é uma, digamos assim, para quem conhece o xadrez já vai imaginando que não seria um bom local dessa rainha, né? Eu já fecho aquela linha, ou seja, naquela linha não vai mais poder nenhuma rainha ser colocada, ou seja, no próximo passo nenhuma rainha será colocada nessa linha. Eu posso fechar a coluna, que não está aqui, e a diagonal. Então eu reduzi, com a colocação de uma rainha, eu já reduzi meu espaço de busca. Num próximo momento eu vou colocar a rainha, por exemplo, a uma outra rainha, uma possibilidade de colocar aqui. Mas o que vai acontecer? De novo, eu não vou conseguir colocar a 3ª rainha ou a 4ª rainha. Então, de novo, é um espaço aqui, ó, que ele foi reduzindo as possibilidades em função das diagonais e do que ele poderia estar atacando cada um deles. Aqui está faltando ainda, ó, ele mostrar a diagonal esquerda, direita. Então não foi mostrado. E até que, digamos assim, ao final de alguns passos, ó, eu teria uma solução que é igual a essa daqui, mas utilizando o fechamento de células que são proibidas e células que eu não vou visitar. Esse problema, dentro da área de CP, ele tem muitas aplicações práticas. Então ele é uma metáfora para muitas aplicações que nós vamos ter. Tem também muitas abordagens para variáveis e domínios. Por exemplo, alguém poderia dizer assim: as minhas variáveis são de 1 a 16. Alguém poderia dizer: minhas variáveis são de 1 a 4, sendo que cada um desses elementos aqui vai receber 4 valores. E aí também tem um outro problema
da PR, que são as simetrias. Então, por exemplo, você vai encontrar outros resultados parecidos com esse, mas ao virar o tabuleiro ele fica igual e a gente chama, é um resultado simétrico e é um resultado, por assim dizer, que não tem o valor que a gente gostaria. Muito bem. Feito esses dois problemas, todos eles vocês vão encontrar na internet, implementações dele ou em Picate, ou em Prolog, ou em C, C++, qualquer linguagem, esses dois problemas em particular. Então, eles estão implementados no meu Git, mas, para fins didáticos, nós vamos atacar outros problemas. O primeiro problema que nós vamos atacar, e ao final desse nós vamos fazer uma pausa de aula, é um problema que veio recentemente de uma maratona de programação dos Estados Unidos e basicamente era assim. Dado um número par, encontre dois primos que somem este valor. Quais são os primos que somam e deem esse determinado valor? O outro problema foi também um aluno que sugeriu na confecção desses slides aqui, um ex-aluno, perdão, a escala de consultórios médicos. Eu fiz uma versão simplificada desse problema, então já é um problema que vai usar matriz e já, digamos assim, vai dar um outro salto em relação a esse problema número 1. E finalmente o problema 3 é o problema do caixeiro viajante, também um NP completo. Então, digamos assim, vamos resolver um NP completo e eu vou utilizar aqui um conceito de uma matriz binária de decisão. Perfeito? Diferente dessa matriz aqui. Basicamente são 3 problemas distintos, 3 técnicas. Aqui esses números aqui ao lado são os hiperlinks para ir nos problemas diretamente, tá? Eu coloquei esses hiperlinks aqui porque na próxima aula eu vou voltar aqui nesse problema da escala dos consultórios. Então vamos, para terminar a aula de hoje, vamos avançar nesse problema aqui dos problemas dos números primos. Então, basicamente é o seguinte: dado um número qualquer, n par, encontre dois números primos, n1 e n2, diferentes entre si. Tinha a restrição, diferentes entre si, que somados deem este número par. Então, o problema é assim: eu dou um número par, digamos assim, número 18. Então, qual o número até o 18 que somado, né, dois números primos deem o número 18. Então, no caso aqui, 7 e 11 seria uma solução. 11 e 7 também é uma outra solução. É uma solução simétrica, mas é uma outra solução. 7 e 11 e 11 e 7. Então, nesse caso aqui, N1 mais N2 daria o número 18. Muito bem. Então, o N1 e o N2 são... aí vem a questão da modelagem do problema. N1 e N2, obviamente, assumem um domínio de números primos. Logo, é importante você ter esses números primos prontos. Então, nós vamos usar uma estratégia depois para fazer isso. A outra restrição é que N1 mais N2 seja igual ao número par, uma restrição simples. E N1 e N2 sejam diferentes entre si. Como são inteiros, N1 e N2, por exemplo, é menor que o par aqui, que o N par. E N2 é menor que o par, claro, que eu estou somando, óbvio, né? São relações matemáticas óbvias, mas que você tem que indicar isso para o resolvedor da PR, né? Então isso aqui faz uma redução significativa no espaço de busca. Outro detalhe
que fica aí como exercício, eu poderia estabelecer alguma relação entre N1 e N2, dizer que N1 tem que ser menor do que N2. Aí, com isto, eu evito o problema do espelhamento ou simetria que eu mencionei anteriormente. Então, o código desse programa está lá em N1, N2, primos, underscore, CP. Os meus códigos sempre estão com esse nome aqui de underscore para facilitar a legibilidade. Então, eu vou comentar passo a passo cada um deles. Então, o modelo basicamente é assim. Eu vou fazer aqui que o número par a ser procurado em questão é o 382. Perfeito? O número 382. E os primos, até então, para chegar nesse número, eu vou dizer que é até 1000. Então, eu fiz um gerador aqui, ó, utilizando o list comprehension. Então, o meu domínio, ó, minha lista de domínio, é um valor i, tal que i vai estar de 1 até 1000, e eu vou usar, por exemplo, o primo, prime, né, de i. Então, se prime de i, do valor i aqui, desse iterador aqui, for um número primo, ele entra na lista. Caso não entre, não entra na lista. Tá certo? Ou também vocês podem conferir lá no código que nós fizemos, essa função aqui, ó, eu fiz uma função que é a mesma que primo, só que eu chamei em português, é primo, e coloquei aqui, ó, true. Nessa aqui eu poderia ter colocado true. Tem que saber o que está retornando cada uma dessas funções ou predicados, no caso. Se é true ou false, elas se equivalem, né, a uma função ou predicado. Então pode usar esse list comprehension para montar logo esses domínios. Ao montar esse domínio, uma estratégia muito forte e muito interessante. Eu já tenho um domínio bem reduzido neste momento aqui. Eu não tenho mais 1000 valores, mas eu tenho todos os primos até 1000. As variáveis aqui, ó, foram criadas num formato de lista, N1 e N2. Então eu já digo, ó, variáveis definem os seus domínios, que vai estar desse conjunto dessa lista. Então, domínios em Picate, em programação por restrições, estão no formato de lista. E aqui variáveis podem ser individuais ou listas. Muito bem. Então, domínios com números candidatos é uma ótima estratégia. Isso acelera muito as buscas. O par 32, e claro, se esse número aqui for maior, não necessariamente teremos um maior número de soluções, pois os primos vão ficando cada vez mais escasso na medida que os números vão avançando. Então, o resto do código está aqui, ó. N1 é diferente de N2, N1 terá que ser menor do que o par, e N2 menor do que o par. E N1 mais N2 igual ao par, né? Fica como exercício vocês fazerem aquela ideia para evitar o espelhamento, N1 menor do que N2. Adicionem essa restrição aqui, nessa linha em branco, e vocês vão obter a metade dos resultados que vão ser obtidos aqui. Aí eles têm aqui um predicado que se chama solve, e aqui tem uma lista de parâmetros. Vou comentar essa lista de parâmetros mais adiante. E as variáveis, quem são as variáveis? N1 e N2. Essas aqui é que vai ser montada uma árvore de busca sobre elas. E essa árvore de busca vai usar as estratégias do solve. O solve aqui é a ideia assim, do algoritmo, do nosso algoritmo da PR. Depois, basicamente, é imprimir os resultados, N1 e N2, quem ele encontrar, o solve aqui vai encontrar, instancia N1 e N2 e pronto, e ponto final. Basicamente, import CP, o que estava faltando, e o main você pode executar main modelo ponto, ou pode executar essas duas linhas aqui para obter todas as respostas. Ou se você quer obter todas as respostas de uma forma mais elegante, é usando o find down. É um predicado que se utiliza muito, e basicamente aqui passa uma lista de variáveis que você quer que o predicado aqui em questão, ou a estrutura aqui em questão, indique para calcular. Nesse caso aqui, o predicado é modelo. Aí foi usado um cifrão na frente, que é para diferenciar de uma
de uma estrutura, perfeito? Diferenciar de uma estrutura. Então, o find down tem esse uso. Esse L aqui vai ter todas as soluções possíveis. Aí eu aplico aqui o comprimento de L e vou dizer assim, quantas soluções tinha para esse problema, né? Então, aqui eu executei ele no interpretador, carreguei o valor, deu um warning aqui, apenas ele está avisando que o prime aqui foi redefinido internamente, e executo o main, e ficam lá as combinações 3, 379, 23, 359, 29 e até os valores ali, ó, são espelhados. Deu um total de 18 soluções. Se eu tivesse colocado a restrição N1 menor do que N2, iriam dar 9 resultados. Vocês devem conferir isso. Muito bem. Então, nós vamos parar aqui essa primeira parte de CP, e na próxima aula sobre CP nós vamos continuar no exemplo 2. Muito obrigado, vejo vocês na segunda aula da sessão de programação por restrições. Até lá e obrigado.